Olá, meu amigo, tudo bem? Bom dia! Josemar Stoll do Venda Dry Online e da Stoll Reformas e Gesso. Eu vim contribuir hoje com mais uma sacada para você. A sacada é o seguinte: como que a carta do Bruce Lee me fez pensar diferente. Se você gostou do título desse vídeo aí, já se inscreve no canal, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal para receber mais dicas e sacadas aí. A gente posta vídeo todas as semanas, dicas e sacadas, como que eu faço para fazer as minhas vendas de drywall, de gesso acartonado, de serviços através da internet ou através aí da minha expertise que eu tenho em vendas, tá ok? Então vamos lá. Você vai ter que ler um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, tá? Então o que tem a ver Napoleão Hill, que foi o cara que escreveu esse livro de Pense e Enriqueça, com a história de Bruce Lee, tá? Na verdade, não sei se tem alguma coisa a ver, mas o que acontece é o seguinte: eu ouvi a carta do Bruce Lee um tempo atrás e depois eu li o livro do Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, tá? Então, se você não leu ainda o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, eu recomendo fortemente que você leia este livro, tá ok? Então, o que acontece? O que eu achei de intrigante na carta que o Bruce Lee escreveu? É o seguinte: primeiro você tem que entender qual foi a carta que o Bruce Lee escreveu, tá? O Bruce Lee, anos depois que o Bruce Lee faleceu, tá? Descobriram que nos diários dele, enfim, que ele tinha uma carta, tá? E nessa carta foi aberta essa carta, e o que estava escrito nessa carta? Para surpresa de muitas pessoas, e talvez te dê um arrepio na espinha aí, mas eu vou contar o que estava escrito nessa carta, tá? Então, estava escrito na carta o seguinte, palavras de Bruce Lee. Em 1969, essa carta foi escrita, tá? Para que fique na sua cabeça. Tá escrito o seguinte, palavras de Bruce Lee. Em 1970, terei atingido fama e sucesso. Serei o ator oriental mais bem pago dos Estados Unidos. Farei fama e fortuna e no final dos anos 80 terei em minha posse 10 milhões de dólares. Incrível isso, não é? Agora, o mais incrível disso é que em 1970 Bruce Lee atingiu a fama e sucesso. Até então ele só tinha feito papéis coadjuvantes. Ele não tinha feito um papel aí de ator principal em filme nenhum. Ou seja, em 1970 ele foi ator principal de uma série de filmes aí do Bruce Lee e conseguiu sucesso e fama e ficou muito rico, milionário, talvez até com mais de 10 milhões aí na sua conta, tá? Mas por que eu te contei toda essa história? E realmente é intrigante essa história. Por que acontece? O Bruce Lee, ele escreveu uma carta, certo? Parece que ele previu algo que estava acontecendo, talvez uma coisa meio mirabolante, não sei o que você vai pensar. Mas, no meu pensamento, no meu mindset, na minha mente, depois que eu li o livro de Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, ele sabia exatamente aonde ele queria ir. Exatamente isso foi o que o Bruce Lee ele escreveu essa carta porque ele tinha uma direção, entende? Então talvez você hoje esteja sem foco, talvez você não tenha foco hoje, não sabe para onde você quer ir. Então o que acontece? Ele escreveu exatamente isso, tudo que ele queria. Isso talvez entre na lei da atração, de você querer atrair coisas boas para você, para sua vida. Então ele escreveu essa carta, exatamente era o que ele queria, aonde ele queria chegar. E ele colocou com riquezas de detalhe. Percebem que ele coloca não uma fortuna inestimável, ou seja, um valor inestimável. Não, ele colocou: terei em minha posse o equivalente a 10 milhões de dólares. Ou seja, ele colocou exatamente especificidade, entendeu? Ele podia visualizar aquilo ali todos os dias, entendeu? Então o que acontece? Isso é a lei da atração. Entendeu? Quando você começa a colocar uma meta na sua mente, na sua mentalidade, aí vai entrar um pouco sobre o mindset, sobre subconsciente, tá? Então eu vou falar uma coisa para você sobre subconsciente. A mente humana, ela é tão perfeita e tão complexa e ela é desenvolvida, tá? Para tentar sempre buscar respostas, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês que vocês talvez não saibam, mas a
A Rede Globo, novelas, tá? Principalmente novelas da Rede Globo, eles usam muito isso, tá? Eles usam muito isso. Eles usam isso no quê? Nas histórias deles, nas novelas deles, tá? Eles usam esse tipo de gatilho, tá? Como é que funciona? Eles começam uma história, eles deixam um gancho para continuar a história. Por que eles fizeram? Por que eles fazem isso? E terminam a história nisso e para você assistir o próximo capítulo. O que acontece? Eles abriram um looping no seu cérebro. Seu subconsciente ficou aberto sem uma resposta. E o seu cérebro, ele tende a buscar respostas, entende? Desde a época dos primórdios, das cavernas, o cérebro ele é feito dessa maneira, para ele estar sempre buscando respostas, entendeu? Então o que acontece? As emissoras de TV, muitas pessoas do marketing ocupam esse tipo de gatilho para abrir um looping aí na sua cabeça, para que a resposta venha no próximo vídeo, ou para você assistir um próximo programa, enfim, eles usam dessa forma. Só que acontece, o Bruce Lee, no caso, ele ocupou esse tipo de gatilho. Ele abriu o cérebro, o looping na mente dele, tá? Ele abriu esse looping na mente dele, porque ele deixou uma incógnita na mentalidade dele sem resposta. E ele afirmou para a mentalidade dele, você precisa achar a resposta. Como você vai fazer para chegar nos 10 milhões de dólares? E como é que você vai fazer? É isso? É esse que tá. Ele tinha um norte, ele tinha uma direção, ele queria ser ator famoso. Então ele sabia que se ele fosse um ator famoso, ele chegaria nos 10 milhões de dólares. Então é exatamente isso que você tem que usar. Abra o loop no seu cérebro. Ó, eu quero ser um empresário de sucesso. Eu quero faturar R$1 milhão por ano com o meu negócio. Abriu o loop no seu cérebro? Você abriu o looping, você mandou uma mensagem para o seu subconsciente. Você pode fazer isso todo dia de manhã. Entendeu? Mas você tem que ter uma direção, com que você quer chegar lá. Ah, é com a minha empresa de drywall consegue chegar lá? Para mim chegar lá, o que eu preciso? Entendeu? Você tem que ter um plano também, você tem que ter um método. Claro, se você tiver um método é muito mais fácil. Tudo fica mais fácil se você tiver um método. Mas, se você começar a mandar mensagem para o seu subconsciente, eu quero fazer R$1 milhão por ano. Para mim fazer R$1 milhão, quanto que eu preciso faturar? 90 mil por mês? Entendeu? Então, para mim chegar aos 90 mil por mês, o que eu preciso fazer? Entendeu? Então você começa a mandar o seu cérebro começar a pensar em respostas para resolver essas incógnitas. E eu vou te falar uma coisa, logo ele vai achar uma resposta para você. É incrível isso. Você pode até duvidar disso que eu estou falando, mas experimenta fazer um teste, tá? Então escreve suas metas num caderno, escreve num papel as suas metas, tá? Tem que ficar claro aonde você quer chegar. Você tem que saber exatamente a direção que você quer ir e onde quer chegar. E de preferência o tempo em que você quer chegar, tá? Ah, esqueci de mencionar na carta que ele falava exatamente sobre isso, no espaço de tempo que ele queria chegar, tá? Então, se você não conhece a carta do Bruce Lee, pesquise na internet e veja sobre a carta que o Bruce Lee escreveu. Daí você vai entender mais com riqueza de detalhes. Eu meio que ilustrei aí uma parte, resumi a história, essa história aí, tá? Para você entender a mensagem, tá? Mas eu acho que você entendeu a mensagem, tá? Então, quando você mandar pro seu cérebro aí, pro seu mindset, uma mensagem que você quer chegar a algum lugar, provavelmente ele vai tentar achar uma resposta para você. Tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não perca as próximas dicas, aperta lá no sininho lá para você receber as notificações sempre que a gente estiver postando novos vídeos novos todas as semanas, tá ok? Espero que você tenha gostado, de coração aí, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.